Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar então o segundo bimestre, né? O primeiro já foi, e o gênero trabalhado na, na unidade 1 do segundo bimestre é anúncio publicitário. Um gênero muito interessante, porque em termos de publicidade, o Brasil é um dos países mais criativos. Várias agências publicitárias têm ganhado prêmios aí pelo mundo afora por causa da criatividade nos anúncios publicitários. Então aqui vocês têm 3 sites, tá? O primeiro são anúncios bem antigos, de 1920 até 1960. Portanto, vocês vão ver que todos eles são em preto e branco. Só para vocês terem uma ideia de como que se faziam anúncios, né, bem antigamente. O segundo site ali é de propagandas impressas antigas que, né, circulavam pelas revistas brasileiras. O terceiro site é o site da rede Hortifruti. É uma rede, né, como o próprio nome diz, é uma rede de hortifruti granjeiros que tem lá no Sudeste, no Rio de Janeiro, acho, e talvez, não sei se tem em outros estados do Sudeste, mas ela é a matriz do Rio de Janeiro. E ali vocês vão ver as campanhas muito interessantes. A agência publicitária, né, que criou essas campanhas foi extremamente criativa. Então, deem uma olhada antes de nós começarmos com a apostila propriamente dita, ok? Vamos iniciar então, gente, a nossa aula com a página 4 da apostila de vocês, que abre, né, a página de abertura da unidade 1 da apostila de vocês, sobre publicidade. Como a publicidade é um assunto muito interessante, vamos conversar um pouquinho. Vejam que ali embaixo da foto daquela moça que está segurando a sacola de compras, há uma pergunta. Até que ponto a publicidade influencia o comportamento do consumidor? Nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista, né? Então, o objetivo é vender, vender e vender. E, nesse caso, o que acontece? O objetivo, né, é gerar lucro. Então, quem vende quer ganhar lucro, certo? E o que acontece? Por que ali diz que a publicidade é um discurso de sedução? Quantas vezes vocês já se deixaram levar, por exemplo, né, pelo anúncio publicitário e foram comprar o produto e de repente o produto não era exatamente aquilo que vocês imaginavam? Querem um exemplo? Pelo menos na minha opinião, né, gente? Os anúncios, por exemplo, do McDonald's. Se vocês prestarem atenção aos anúncios do McDonald's, né, da rede McDonald's, na televisão, o que eles apresentam ali é maravilhoso. É tudo muito lindo, muito fresquinho, né? As verduras, a alface é muito verdinho, o tomate bonitinho, vermelhinho, né? O hambúrguer que vem junto com o pão, nossa, dá água na boca. Só que se você for comprar um Mac, alguma coisa, né? O que você vai observar? Você vai observar que, infelizmente, não é tudo aquilo, não. Isso na minha opinião, tá? Então, nem sempre aquilo que é anunciado na televisão é real. É claro que se, né, a empresa quer vender, ela tem que mostrar, né, dar um jeito de convencer o consumidor a adquirir, tá? E aí, na página 4 mesmo, nós temos umas perguntinhas ali. E a primeira pergunta, qual que é a função dos anúncios publicitários na sociedade? Basicamente é essa, é convencer, né, o consumidor a que a
aderir a uma ideia, quando é uma campanha, né? Como eu falo, como preservação do ambiente, por exemplo, ou doação, uma campanha de doação, tá? Ou então ela adquirir o produto que está sendo anunciado. Então, basicamente, é essa a função dos anúncios publicitários. Número 2, aí vocês pensem, né? Se já se sentiram, né? Seduzidos pela publicidade e acabaram comprando porque na televisão ou no anúncio impresso dava a impressão de que o produto era maravilhoso. E, infelizmente, quando vocês adquiriram, não era tão maravilhoso assim, tá? Daí a pergunta número 3, que aparece nesta página também, gente. De quais recursos a publicidade faz uso para seduzir o consumidor? Ou seja, que artifícios ela usa para convencer você, consumidor, a comprar, né, os produtos que ela está vendendo, tá? Claro, primeira coisa, ela sempre vai associar o produto a uma coisa positiva, muito boa. Basicamente isso, antes de mais nada. Então, nossa, esse tem qualidades excepcionais, os outros não chegam nem aos pés deles, e assim por diante, tá? Outra coisa, se vocês observarem, os anúncios mostram pessoas famosas, pessoas muito bonitas, um ou outro que procura mostrar pessoas reais, né? Esses tempos estava passando na televisão o anúncio dos produtos Dove, não lembro de que produto que era, mas muito interessante, em que se mostravam pessoas, né, digamos assim, fora do padrão ditado pela moda, e mostrando que todas têm que ser valorizadas. Esse é um artifício muito interessante para vender o produto, ok? E os lugares também, basicamente, né, onde que elas estão e assim por diante, ok? Bom, continuando, a última pergunta é: você procura analisar criticamente os anúncios publicitários ou se deixa seduzir por suas mensagens e imagens? Gente, tem que prestar muita atenção. Temos que ser muito críticos em relação a isso. Não é porque ali na televisão está dizendo que se você usar tal cinta, você vai emagrecer em uma semana, você perde não sei quantos centímetros. Cuidado, não é bem por aí, tá? Ou se você consumir determinado produto lá, você vai se proteger, ou você vai criar músculos, ou coisa que eu valha, tá? Então é preciso muita criticidade quando você vê algum anúncio publicitário. Neste slide e no próximo, estão reproduzidos os anúncios publicitários das páginas 5 e 6 da apostila 2 de vocês. Deem uma olhadinha. O primeiro anúncio ali do Bradesco, PGBL, VGBL, está na página 5. Todos os outros estão na página 6, tá? Então, deem uma olhada com bastante atenção, tanto nesse slide quanto no próximo, para depois nós resolvermos juntos, a partir do slide seguinte, as questões relativas à análise desses anúncios. Vamos lá então, gente. Lá na página 7 da apostila de vocês, vocês têm várias questões sobre as características dos anúncios publicitários. Por quê? Porque eles podem aparecer, por exemplo, impressos, eles podem utilizar recursos sonoros e movimentos, tá? Alguns vão aparecer em suportes grandes para serem vistos por muitas pessoas, tá?
Então, cada um deles tem uma característica. Por isso que foram colocados, né, tantos anúncios diferentes ali. Beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto ao suporte, ou seja, onde é que ele apareceu, onde que ele foi publicado, como que o público, né, tem contato com esse tipo de anúncio. A pergunta A, qual costuma ser fixado em uma parede? Daqueles anúncios todos que tem ali, dos 7 anúncios que aparecem ao todo, qual que normalmente nós vamos encontrar em parede? É o cartaz. Os cartazes também são anúncios publicitários que normalmente são colados em paredes. A questão B, em qual ou quais são utilizados recursos sonoros e de movimento? Né? Os anúncios de televisão, é claro, e também os banners. Por que os banners aparecem, né, principalmente com movimento ou às vezes com recurso sonoro? Porque banner aparece onde? Aparece em sites. Então, a pergunta C, qual desses gêneros é encontrado em sites? Os banners. São aqueles anúncios que quando você entra numa página já aparece um monte de anúncio ali. E muitos deles vão utilizar movimento e até recurso sonoro. A pergunta D, qual que tem dimensões reduzidas, ou seja, é pequeno, e geralmente é dobrado. Ele é todo dobrado, depois você vai abrindo e você vai vendo o que você tem anunciado ali, né? Esses anúncios, né, que são dobrados e têm dimensões reduzidas, são os folders. Por quê? Porque eles têm muita coisa para explicar, tem várias coisas para explicar, e se fosse fazer um anúncio aberto, né, ficaria muito grande. Então, o que as empresas publicitárias fazem? Elas fazem dobrado e de forma que ele fique menor. Depois, a letra E. Qual é publicada em revistas e jornais? Aí é fácil, né, gente? São os anúncios impressos. Se você pegar uma revista, se você pegar um jornal, você vai encontrar muitos anúncios impressos. E qual que precisa ser impresso por partes, porque é muito grande? Os outdoors. Quando nós andamos nas ruas, né, das cidades, a gente vê aquelas placas grandes que são os outdoors. São aqueles anúncios que são feitos, né, para que muitas pessoas vejam. A segunda pergunta é quanto à linguagem, em qual ou quais gêneros há textos verbal e não verbal. Se nós formos analisar, todos eles usam, né, palavras e imagens. Então, neste caso, em todos eles, nós temos textos que nós chamamos de multimodais, porque eles usam imagem e texto. Continuando agora, página 7 ainda, sobre a análise daqueles anúncios que aparecem ali, vamos para o item 3. Quanto à circulação social dos gêneros, ou seja, quem é que tem acesso a esses gêneros? Todas as pessoas, um grupo mais específico. Então, vamos à pergunta 3, né? Quanto à circulação social dos gêneros, quais apresentam um público mais amplo? Ou seja, muitas pessoas vêm, várias pessoas, né, têm acesso a esse anúncio aí. Bom, o primeiro é o outdoor, porque fica, né, em lugares abertos, de bastante movimento, tá? Depois o cartaz, colam-se cartazes, né, em paredes diversas. E, claro, os anúncios televisivos. Talvez, né, sejam o que tem mais público ali. Depois, na 3B, quais que têm um público mais específico? Ou seja, poucas pessoas vão ter acesso a esse tipo de anúncio.
para começar, né, o anúncio impresso, porque de repente nem todas as pessoas têm acesso a revistas, jornais, então, nesse caso, né, o folder, que é aquele anúncio que é menor, é dobrado, e que fica normalmente sobre balcões ou mesas de diferentes estabelecimentos. E o banner. Por quê? Porque nem todo mundo também tem acesso à internet para ver esses anúncios aí, ok? Número 4. Agora vamos ver a estrutura composicional, porque um anúncio, ele também tem que ser analisado no aspecto da estrutura composicional. Como que ele é feito? Existe cor? Há anúncios que exigem obrigatoriamente, né, imagens. O que predomina? São imagens, são palavras. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, vamos lá. Na número 4, quanto à estrutura composicional, quais gêneros necessitam de letras maiores para que possam ser lidos a certa distância? Basicamente, o cartaz, porque ele é colado, né, numa parede, e o outdoor. Se você fizer um cartaz com letras pequenas, as pessoas vão ter dificuldade de ler. E o outdoor também, principalmente porque ele fica no alto, né? Se você não usar letras grandes, as pessoas não vão entender. Ok? Quais são coloridos? Daqueles que nós vimos ali. Todos eles usam cores. Por quê? Claro, a cor chama atenção, né? E em quais as imagens são imprescindíveis, ou seja, eu não posso deixar de colocar uma imagem. Eu preciso colocar uma imagem. Então, em quais seriam? No outdoor, porque um outdoor só com letras às vezes não chama atenção, tá? Embora alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, uma rede de revenda de tintas, a empresa, né, a empresa que fez a publicidade foi bastante criativa. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas no início da campanha, principalmente nos pontos de ônibus, havia uma placa, né, em que havia uma cor, um fundo de uma cor e um nome, por exemplo, azul cobalto. E só isso. Depois, passado um tempo, é que a empresa começou a colocar, né, o anúncio de quem que era que estava anunciando ali. Era uma rede de lojas que vendem tintas, né, tintas para pintura de imóveis. E aí eles diziam, você encontra esta cor, se fosse no caso lá do azul cobalto, e mais não sei quantas mil cores em tal loja e assim por diante. Então eles foram bastante criativos. Por quê? Porque eles primeiro despertaram a curiosidade no público, para depois mostrar quem era. Mas são poucos, né, os que deixam de lado a imagem. Então, onde que as imagens são imprescindíveis? No outdoor, como eu já disse, os cartazes, né, o anúncio impresso e na televisão. Você precisa colocar imagens. Próximo item a ser analisado é a interação, ou seja, como é que o leitor interage com o anúncio, tá? Pergunta A. Quais dos gêneros foram produzidos para serem manuseados pelo leitor? Ou seja, o leitor pega, abre, olha e vê, né? Basicamente, o folder e o anúncio impresso. No anúncio de televisão, você não vai tocar no anúncio de televisão, né? No outdoor, também você não vai pôr a mão. Mas o folder e o anúncio impresso, basicamente, são criados para que o leitor pegue
toque nele, né? Na letra B, qual redireciona o leitor ao site do anunciante ao ser clicado? O banner. Por quê? Porque é o banner que aparece quando você abre alguma página da internet. E na letra C, qual que é distribuído ou deixado sobre uma superfície para ser pego? Basicamente o folder, né? Ok? E para fechar essa página, qual é a finalidade? Ou seja, qual é o objetivo geral de todos os anúncios? Basicamente, o que é? É vender produtos, é divulgar serviços ou então propagar ideias. Por exemplo, quando você tem anúncios que pedem falam sobre a preservação do meio ambiente, ele está propagando uma ideia, né? Quando há campanhas, por exemplo, de agasalhos para arrecadação, né? Para pessoas necessitadas durante o inverno, esses são anúncios que pretendem propagar uma ideia, ok? Vamos começar então, gente, a análise, né, mais minuciosa de um anúncio, nesse caso o anúncio da Claro. Ele aparece na página 8 da apostila de vocês, certo? Foi aumentada a parte verbal ali no não deixe a vida para depois. Então, o texto, né? A vida não espera nem volta atrás, por isso não perca mais tempo. Não. Viva o hoje. Mande uma mensagem para quem você ama. Divirta-se com sua família, reúna os amigos, dê a sua opinião para todo mundo ouvir. Faça o que der vontade. Aproveite a internet 4G mais rápido, o telefone que conecta você ao mundo e a TV que tem tudo. Faça valer a pena. É esse texto que está ali no anúncio, ali, né, à direita do anúncio, tá? Então, vamos analisar esse anúncio com bastante atenção e, inclusive, vocês têm ali um link para que vocês vejam a propaganda televisiva, o anúncio na televisão, que foi feito também com esse mesmo tema ali do Chaplin. Vamos começar então aqui, gente. A pergunta 7 sobre o anúncio ali da Claro, né, que faz intertextualidade, na verdade, né, com um personagem de Hollywood bem conhecido do início lá do século XX, que é o Chaplin, Charles Chaplin, né? No caso aqui, no papel de Carlitos, ele fez vários filmes, né? Com essa personagem aí, tá? Então vamos lá. Pergunta 7. O suporte em que o anúncio é publicado pode dar pistas sobre o público-alvo do anunciante. Ou seja, vejam bem que, assim como eu expliquei para vocês, a publicidade ela prevê um determinado grupo de pessoas para aquele anúncio publicitário. Não é para qualquer um, não. Então, eu pedi que analisasse, né, o anúncio ali apresentado para responder as questões. Então, a questão 7A pergunta: em que veículo o anúncio foi divulgado? Para você saber o veículo, basta olhar a reprodução do anúncio ali. Embaixo, o que está escrito? Claro, não deixa a vida para depois. Veja, ou seja, então, o veículo que publicou esse anúncio é a revista Veja, que é um periódico semanal. O que significa isso? Toda semana você recebe, né, um volume da Veja. Qual público que ele pretende atingir? Ora, a Veja é dirigida para um determinado público. Então, prestem bem atenção nisso. Por quê? Quem lê e assina a revista Veja? Pessoas com um nível, por exemplo, de escolaridade mais elevado, que tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado também, e claro, né, que tenha condições de comprar o serviço ali publicado. Ou seja, né,
a internet da Claro, o telefone da Claro, né? E as pessoas que querem usar os produtos oferecidos pela Claro, tá? 7B. O anúncio foi produzido tendo em vista esse público-alvo? Com certeza foi produzido tendo em vista esse público-alvo. Por quê? Porque não é todo mundo que conhece, né, os filmes do Charles Chaplin, principalmente que eram filmes da época do cinema mudo, né? E ele criou essa personagem, conhecido para nós como Carlitos, né? Como uma pessoa pobre, simples, ingênua, muito bondosa, tá? Então, quem é que sabe, né, quem foi Charles Chaplin, quem é essa personagem, as características da personagem Carlitos? Pessoas com mais idade, com certeza, ok? Então, tem, né, o Charles Chaplin aqui como referência cultural, ok? Continuando, agora lá na página 9, a questão 8, que é subdividida em 4 itens. Então, olha ali, ó. Segundo o linguista José Luiz Fiorin, a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformar. Bom, a pergunta 8A é pessoal. O anúncio faz intertextualidade com os filmes de Charles Chaplin. O que é uma intertextualidade? É um texto citar um outro já conhecido, fazer menção a um outro já conhecido. Se vocês assistiram aquele último link, se vocês acessaram aquele último link que eu postei para vocês ali no início, da Hortifruti, da rede Hortifruti, vocês vão ver que as campanhas, quase todas elas, fazem intertextualidade, né? A campanha Hollywood, que faz intertextualidade com os títulos dos filmes, a campanha Caras, né? Caras, que faz intertextualidade, né, com aquela revista Caras, que traz fofocas, né, dos famosos. Então, basicamente, é intertextualidade. Aí, a pergunta A, o que você sabe sobre esse artista? Aí depende de vocês. Não sei se vocês já viram algum filme em que o Charles Chaplin trabalhou, interpretando, né, o papel do Carlitos. Na pergunta B, o anúncio reproduz o personagem de Chaplin como ele é ou modifica? Ele reproduz exatamente como é o personagem. Então, se vocês acessarem a internet qualquer filme, né, do Chaplin, em que ele interpreta o papel de Carlitos, o personagem é bem assim. Esse bigode, esse chapéuzinho, chapéu coco, que eles chamam, ele é bem assim, tá? Ok? Na letra C, por que o anunciante utiliza esse personagem? Porque ele foi um personagem muito carismático. Carismático quer dizer, muitas pessoas, né, se identificavam com ele, gostavam. Ele foi um personagem marcante. Ele era gentil, ele era inocente. E com isso, claro, né, ele vai trazer para o anúncio da Claro uma ideia positiva. Vai trazer uma ideia positiva, que afinal de contas, né, ele está registrando ali um momento, né, momento feliz ali, tá? E a associação que pode ser feita entre a ação do personagem e o texto do anúncio, o que o personagem está fazendo ali? Ele está tirando uma selfie. E quando que você tira a selfie?
Normalmente se procura tirar selfie em momentos bons, né? Em momentos alegres. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai trazer, a ideia que se traz é de que a tecnologia existe para registrar esses momentos aí. E para você postar também, né? E mostrar como é que você está naquele momento. Ok? Depois, a letra D. Por que o anúncio explora a selfie em vez de outro aspecto da tecnologia de celular? Ora, tem a ver com a resposta da C, né? Ele procura enfatizar o quê? As relações humanas. Então, você se divertir com a família, você se reunir com os amigos, e a selfie serve para isso, para você registrar um momento, né? Um momento alegre, tá? Ele não é realmente a selfie. Nós não podemos dizer assim, a selfie é um autorretrato. Não, ela não se resume a isso. Na verdade, ela serve para se autopromover também, para mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou com fulano. É esse o objetivo, tá? Então, procure prestar bem atenção o que está por trás do anúncio. Bom, vamos continuar então, gente, a análise do anúncio ali da Claro. Né? Ali na página 9, o item 9, o exercício 9, né? Reflita sobre o anúncio e responda as questões. Pergunta A. Qual é o serviço anunciado? Como que ele é apresentado? Basicamente, o serviço anunciado, o que é? É a telefonia, o serviço de telefonia com internet 4G. Ela é apresentada como a mais rápida, né, em relação à concorrência. Então, se coloca ali, né, que a internet 4G da Claro é mais rápida do que a concorrência. Ok? Outra coisa, se vocês prestarem atenção naquele texto que ali do não deixe a vida para depois, certo? Eles até exageram para mostrar essa rapidez aí. Quando eles dizem o telefone que conecta você ao mundo e a TV que tem tudo. E diz que ela é a mais rápida. Vejam como eles procuram, né, destacar essas características aí. Na questão 9b, que é já lá na página 10 da apostila, sobre o que trata o texto do anúncio. Aquele texto ali, né? Não deixe a vida para depois. Agora, cuidado, tudo tem que ser analisado. E como que o texto procura convencer, então, o leitor a adquirir o serviço anunciado? Ora, o que ele procura mostrar? A importância de se aproveitar a vida, o momento. É o famoso carpe diem. Em literatura, vocês vão estudar isso, mas lá para o final do ano, quando vocês estudarem, né, as escolas literárias, vocês vão estudar o arcadismo e vai aparecer o carpe diem, ou seja, aproveite o momento, aproveite esse instante aqui. É importante você aproveitar a vida agora, tá? E como que ele é apresentado, né? De que modo, né, que ele procura convencer o leitor a comprar o serviço que está anunciado? Basicamente, quando ele diz assim, ó, na verdade ele está aconselhando, né? Mande mensagem para quem você ama, divirta-se com a família, reúna os amigos, dê sua opinião. E para que isso tudo aconteça, use o 4G, tá claro. É basicamente isso que eles procuram colocar. Letra C, aí é a resposta de vocês. Em sua opinião, o consumidor que adquirir este serviço terá garantia de poder fazer tudo o que o anúncio sugere? Bom, eu espero que vocês, né, sejam bastante críticos, né? Só que não esqueçam, a ideia que está sendo vendida é, né, olha, se você fizer isso tudo, você vai ser feliz. Então, é a ideia de que você
vai ser, ele garante, né, o uso do serviço associando à felicidade. Só que nós sabemos que não é bem assim. Então, procurem prestar bem atenção, que nós não podemos colocar, né, só porque a internet é mais rápida que eu vou estar junto, bem pertinho dos meus familiares. Não é por aí. Então, prestem bem atenção aí, tá? Questão de que forma o anúncio transforma uma necessidade social em uma necessidade material? Necessidade social aqui é a importância de você estar junto com a família, com os amigos, né? Isso é próprio do ser humano. Ele vive em sociedade. E aí, o que acontece? Para que você esteja junto dos seus, você precisa fazer o quê? Comprar os serviços da Claro. Então, aí é a transformação da necessidade social em necessidade material. Então, vejam que isso aí, gente, não é inocente, não. Eles não estão fazendo só como se fossem, né, ingênuos, inocentes. Pelo contrário, o objetivo deles é o quê? É basicamente vender o produto. Mas para vender o produto, eles colocam essa ideia. Olha, se você adquirir, né, o serviço da Claro, você com certeza vai estar conectado com todos os amigos, você vai ser feliz, porque a ideia é essa, tá? E a letra E, o anúncio compactua, ou seja, ele está a favor dos valores sociais ou ele está questionando? É claro que ele está a favor, ele compactua com a necessidade, né, de você ser feliz, de você estar junto daqueles que você ama. Com certeza ele compactua, tá? Então procurem observar como o que tem por trás de toda a linguagem, né, publicitária. Continuando agora a questão 10, tá? Sobre a linguagem utilizada no anúncio, a forma como, né, os textos foram construídos. O que nós podemos afirmar? Letra A. É mais formal e elegante com o objetivo de seduzir o leitor, atraindo sua atenção para as vantagens dos serviços. B. O sujeito enunciador procura conversar com o leitor e convencê-lo a adquirir um serviço por meio da persuasão e de uma linguagem mais coloquial. C. O título não deixa a vida para depois, é uma frase original, criada exclusivamente para esse anúncio. D. O texto procura apresentar informações detalhadas sobre os serviços ofertados e as vantagens que eles apresentam. Ou E. É impositiva e autoritária. O uso de verbos no imperativo tem o objetivo de forçar o leitor a mudar um comportamento. Bom, vamos analisar cada uma delas. Podemos dizer que ela é uma linguagem formal e elegante? Não, não é uma linguagem formal, tá? Ela é uma linguagem coloquial. Não é aquela linguagem que usa termos muito rebuscados, etc. Então, a letra A está fora. Letra B é a resposta correta, né? Porque se você observar, já a chamada ali do texto, não deixe a vida para depois, está se dirigindo ao leitor. E aí ele vai mostrar, né? A vida não espera, nem volta atrás, não perca mais tempo, não. Veja que ele usa bastante verbos no imperativo, só que ele usa verbos no imperativo não com a ideia de impor, né? Pelo contrário, ele usa verbos no imperativo para confirmar por que você não deve deixar a vida para depois. Tá? Beleza? A letra C, como eu já tinha falado, essa frase não é nova, não deixa a vida para depois, a famosa carpe diem, ela não é original, ela não foi criada só para esse anúncio, ela já é bem antiga.
Se vocês observarem, o texto não dá informações detalhadas sobre os serviços ofertados, simplesmente diz que tem ali, né? Diz que tem a internet que é mais rápido, o telefone conecta, você comanda, a TV que tem tudo. Mas ela não dá outras informações detalhadas. E nós não podemos dizer que é impositiva e autoritária. Tá? Então, a resposta correta é a letra B. Ainda então, gente, na sequência, o item 11, lá na página 10, né? Começa na página 10, segue na página 11. Nós temos ali o texto do anúncio e a pergunta A pede o quê? Que lá na reprodução do texto da página 8, que aparece acima da propaganda, vocês identifiquem as sequências tipológicas. Então, pega lá um marcador de texto, um lápis de cor, né? Com a legenda verde quando for expositiva e amarela quando for injuntiva. Expositiva, você simplesmente está colocando ali. E injunção, né? Injuntiva, que significa mandar. É quando você usa principalmente o verbo no imperativo. Então, qual seria a sequência expositiva ali? Basicamente, a frase: a vida não espera nem volta atrás. Por isso, não perca mais tempo. Tá? O resto, não deixe a vida para depois. Viva o hoje, manda uma mensagem para quem você ama, divirta-se com sua família, reúna os amigos, dê sua opinião para todo mundo ouvir. Faça o que der vontade, aproveita a internet 4G mais rápida, o telefone que conecta você ao mundo e a TV que tem tudo, e faça valer a pena. Tudo isso é injunção, ou seja, é para você fazer, são conselhos, tá? Então, a partir do Viva o Hoje, até faça valer a pena, e o título Não Deixa a Vida para Depois, em amarelo. Beleza? Letra C. Com que propósito? Segue lá na página... Desculpe. Letra B primeiro. Qual é a sequência predominante no texto? Se vocês prestarem atenção, o que predomina no texto é a sequência injuntiva, aquela que está aconselhando. Mas com que propósito que foi usada essa sequência, então? Ora, eles querem convencer o leitor a adquirir o serviço na internet. Basicamente isso. E aí, qual é o argumento que foi, né, mais forte que foi usado no texto? Basicamente, a vida não espera nem volta atrás. Esse é um argumento forte. E aí o que acontece? Como que os outros argumentos vão se articular a ele? Né? Você vai colocando, já que a vida não espera nem volta atrás, então faça isso que eu vou dizer agora. Viva o tempo, mande uma mensagem para quem você ama, divirta-se com a sua família. O tempo todo, né, eles estão dizendo o que você tem que fazer, já que a vida não espera nem volta atrás. Eles vão dizer, né, o tempo todo, faça isso agora, não espere. Uma coisa que é importante vocês observarem nos anúncios publicitários é que ele obedece a uma estrutura. Quer queira, quer não, né? Os anúncios publicitários normalmente obedecem a uma estrutura. Então, vejam, na análise desse anúncio, né, do serviço da Claro, o que nós observamos? Ele traz um título, não deixe a vida para depois. Depois ele traz um texto verbal, né, o corpo do texto, a explicação por que não é para deixar a vida para depois. Nem sempre todos os anúncios trazem um texto tão longo, mas eles vão trazer alguma coisinha, tá? Nós temos o slogan ali ao lado da Claro, né? É você quem faz o agora, que aparece ali ao lado do símbolo da marca da Claro, o sol vermelho ali, né? E as imagens em si. E eu gostaria que vocês observassem nas imagens que em primeiro plano está aquele casal, né? A personagem representando o Chaplin
e a mocinha ali também, como se fosse, né, a garota pela qual o Chaplin se apaixona, ou coisa que vale. E ao fundo, também representando, né, o sol da claro, vocês veem um casal sentado num banco da praça, vendo o sol, sei lá, se nascer ou se pôr. Mas provavelmente ele está se pondo por causa das cores que aparecem nos raios ali, que são mais avermelhadas. Então veja que as imagens também são muito importantes, tá? Aqui, gente, está o link que vocês podem acessar para assistirem à propaganda televisiva, ao anúncio televisivo que tem o mesmo tema, né, daquele anúncio impresso da Veja. Bem, então agora, sobre a estrutura do anúncio, vamos ver o que está correto, o que é incorreto, tá? Ali nas afirmações. Então, na letra A, afirmação. O título apresenta letras de tamanho maior para se destacar do restante do texto e chamar a atenção do leitor. Correto. Se vocês prestarem atenção, ele aparece ali, inclusive todo em caixa alta. Tá? Na letra B, tanto no título como no corpo do texto, há expressões em vermelho que funcionam como recursos multimodais. Ou seja, por que será que eu usei outra cor? Alguém poderia dizer assim, mas não tem ali nas expressões, não tem imagens, etc. O que é multimodal? Lembra que nós comentamos lá no começo do primeiro bimestre? O fato de você usar itálico, o fato de você usar uma pontuação diferente, o fato de você usar uma outra cor na palavra, ou escrever a palavra toda com letra maiúscula, é um recurso multimodal. Né? Então, neste caso, a letra C também está correta. A letra B, desculpe, a letra B também está correta. Letra C, o título e o corpo do texto não se relacionam com a imagem, pois não fazem referência aos personagens, nem à ação deles, a ação por eles realizada. Como que não fazem? Então, a letra C é incorreta. Eles se relacionam sim com a imagem e fazem referência aos personagens. Na letra D, o círculo à esquerda, com os personagens sentados no banco, remete-se à marca da empresa à direita. E vocês podem observar isso, né? A marca da Claro. Então, é aquele sol vermelho, a palavra claro, na letra O saindo os raios, só que aqui, nesse caso, né, os raios não estão em vermelho, porque tem que se destacar contra o fundo ali, meio bege. Então, a resposta D está correta também. Letra E, as cores da imagem remetem-se ao tempo presente, à modernidade, pois são cores vivas e vibrantes. É incorreto. Por que a gente diz que é incorreto? Porque não está se referindo ao tempo presente, às cores, o que predomina ali, né? Preto na roupa da personagem, do homem, né? Cores mais neutras, tanto na roupa da moça quanto no fundo, que predomina, né? Então, a letra E é incorreta. Letra F, o título tem as seguintes características. Dirige-se diretamente ao leitor. Não deixe a vida para depois. Realmente, ele está se dirigindo direto para nós. É uma frase feita que reforça a ideia de aproveitar o momento, né? E, claro, tem impacto emocional e é positivo. Portanto, a letra F está correta. E a letra G, o texto verbal do anúncio é composto de períodos simples e curtos. E é verdade, não tem nenhum período muito composto muito longo e que dificulte, né, a compreensão. Pelo contrário, se vocês prestarem atenção, né, olha, a vida não espera nem volta atrás. Aqui o que eu tenho? Um período composto por coordenação, tranquilo.
Por isso, não perca mais tempo, não. Viva o hoje. São frases simples, períodos curtos, que não dificultam, em momento algum, né, a leitura. Então, a letra G está correta também. E a última questão sobre o anúncio da Claro é para vocês avaliarem as afirmações e depois marcar qual que seria a correta, né? Qual das afirmações ali estão corretas. Beleza? Então, pede que vocês observem lá no livro digital como se dá a leitura de imagens em textos publicitários e outros gêneros que as contêm. Quem tiver acesso, né? Quem tem acesso, vocês podem acessar ao livro digital e lá vocês têm algum material extra. Mas, mesmo que você não tenha, pelas afirmações aqui, é fácil você identificar quais são as corretas, tá? Então, vamos lá. Primeira afirmação, os olhos do leitor vão da direita para a esquerda e de baixo para cima. Quando você lê alguma coisa, seja um texto só verbal ou um texto multimodal, você começa a ler da direita para a esquerda? Prestem bem atenção. Segundo, no anúncio, o foco do leitor vai do rosto dos personagens em direção ao celular e ao título. Então, analisem essa afirmação. Terceiro, é possível concluir que as imagens e os textos em um anúncio são dispostos de forma aleatória. Ou seja, vamos fazer de qualquer maneira. E 4, a preocupação durante a composição de um anúncio de que a atenção do leitor seja atraída para os pontos principais. Aí, né, quais estariam corretas? Basicamente, as corretas são a afirmação 2 e a 4. Portanto, resposta correta, letra C. Para encerrar nossa aula sobre anúncio publicitário, né, vamos assistir às propagandas criativas que aparecem nesse site que está aqui. Vocês vão ver que tem algumas que já foram tiradas do ar, mas outras muito, muito criativas. Vocês vão gostar bastante.